Quando pensamos em sobrevivência, normalmente imaginamos comida, enlatados, arroz, estoques, despensas cheias. Mas a verdadeira prioridade quase sempre é outra. Sim, energia ainda é possível improvisar. Sem internet, a vida continua. Sem conforto, o ser humano se adapta. Mas, sem água, nosso corpo começa a falhar rapidamente, e o problema é que a maioria das pessoas só percebe a importância da água quando ela desaparece. Basta uma interrupção no abastecimento para surgir algo impressionante. Mercados lotados, galões desaparecendo, filas, correrias e pessoas comprando muito mais do que conseguem carregar. A água revela rapidamente o quanto nossa sensação de normalidade é frágil. Existe um motivo muito curioso para isso, é que a maioria das pessoas só percebe quando a torneira para de funcionar. Você pode ignorar a sede por algum tempo, pode distraí-la, pode adiar, mas o organismo não faz acordos. A água revela rapidamente o quanto nossa sensação de normalidade é frágil. E existe um motivo curioso para isso. A falta d'água afeta praticamente tudo em nosso organismo: circulação, temperatura corporal, funcionamento cerebral, digestão, transporte de nutrientes e eliminação de toxinas. Até pequenas perdas de hidratação já afetam a concentração, afetam o humor, a energia e afeta até a tomada de decisão. Pensar com clareza pode ser tão importante em uma crise quanto qualquer equipamento. Existe uma razão pela qual milhões de pessoas acreditam estar preparadas quando, na verdade, dependem completamente de um sistema que não controlam. Quando abrimos a torneira, não pensamos de onde a água veio, como foi tratada, quanto existe armazenado ou quanto duraria uma interrupção. Por isso, pouquíssimas pessoas possuem reserva real de água em casa. A maioria vive literalmente dependendo do fluxo contínuo do sistema de fornecimento de água. E isso funciona muito bem até deixar de funcionar. Se eu te perguntasse quanto de água uma pessoa precisa para atravessar apenas 3 dias, qual seria a sua resposta? A maioria erra feio essa alternativa. Muita gente subestima drasticamente essa quantidade. Uma referência prática bastante usada é a necessidade mínima diária, aproximadamente 3 litros por pessoa. Mas isso considera apenas sobrevivência básica. Agora pense, o calor, esforço físico, higiene, preparo de alimentos, crianças, idosos. Aí o consumo sobe rapidamente. Uma família pequena pode precisar de dezenas de litros em poucos dias. É aí que muitas pessoas percebem algo desconfortável. Elas possuem mais refrigerante em casa do que água armazenada. Existe um erro que aparece praticamente em toda crise. Pessoas inteligentes cometem, pessoas prudentes cometem e quase todas acreditam estar sendo racionais quando fazem. Confiar que o mercado continuará funcionando normalmente. Em tempos normais, o mercado parece até uma extensão da cozinha. Faltou algo, basta comprar. Mas em crises, o mercado deixa de ser estoque e passa a ser última chance. As pessoas correm ao mesmo tempo, mas o sistema não foi feito para explosões repentinas de demanda. O curioso é que as prateleiras mais vazias quase sempre são água, pilhas, velas, alimentos básicos. Porque no fundo, mesmo sem treinamento, o instinto humano reconhece suas prioridades. Armazenar água não é exagero. Durante muito tempo, consideramos preparar reservas domésticas como um exagero. Mas basta observar enchentes, secas, apagões, rompimento de tubulação, contaminações, crises climáticas. Não podemos esquecer que interrupções acontecem. Quando acontecem, quem possui água armazenada sente algo extremamente valioso. Imagina o que é? Tempo. Tempo para pensar,
tempo para decidir, tempo para não entrar em pânico. Agora, como e onde podemos armazenar água? Quais são os perigos invisíveis da água? Bom, consideremos onde armazenar. Você não precisa transformar sua casa em um bunker. A simplicidade funciona muito melhor. Recipientes limpos e bem fechados já ajudam bastante. Galões próprios para água, garrafas resistentes, recipientes alimentícios. O importante é manter limpo, protegido do calor excessivo, longe de produtos químicos e organizado. A água armazenada corretamente pode durar muito mais do que muita gente imagina. E aqui está algo que surpreende muita gente. A água mais perigosa nem sempre é a que parece perigosa. Um dos maiores erros em emergências é assumir que água transparente significa água segura. Mas nem sempre. Água contaminada pode carregar bactérias, vírus, parasitas, resíduos químicos. E nós não vemos isso. A água pode parecer transparente, mas não observamos essas coisas. E, em situações difíceis, doenças transmitidas pela água podem se tornar tão perigosas quanto a própria escassez. Por isso, entender purificação básica é uma habilidade extremamente valiosa. E é sobre isso que vamos tratar agora. Ao longo da história, pessoas sobreviveram usando métodos simples e eficazes. Os mais conhecidos são fervura, filtração e desinfecção química. Um dos métodos mais confiáveis para a emergência ainda é ferver a água, porque o calor elimina grande parte dos micro-organismos perigosos. Outro recurso importante é hipoclorito próprio para purificação. Mas existe aí uma regra fundamental. Em sobrevivência, o improviso sem conhecimento pode piorar tudo. Por isso, aprenda agora. Antes da crise faz muita diferença. A falta d'água também afeta o psicológico. Existe algo profundamente angustiante em não ter acesso à água. A sede altera o humor, aumenta a irritação, reduz a clareza mental e amplifica o medo. Por outro lado, possuir água suficiente traz enorme sensação de estabilidade. Olha que curioso, alguns litros armazenados podem reduzir mais ansiedade do que muitos equipamentos caros reservados para uso em emergências, porque as necessidades básicas têm efeito direto sobre o emocional humano. No fundo, nosso cérebro ainda sabe algo que a vida moderna tentou esconder. O conforto moderno nos fez esquecer. Nossos antepassados valorizavam a água de maneira quase sagrada. Poços eram patrimônios, nascentes eram protegidas, os reservatórios eram essenciais. Já hoje, muita gente trata a água como um detalhe automático da infraestrutura. Mas basta um único dia sem abastecimento e a realidade aparece rapidamente. A civilização moderna trouxe conforto extraordinário, mas também nos afastou da percepção do que realmente sustenta a vida. E poucas coisas sustentam mais a vida do que água limpa. Este conteúdo não foi criado para gerar medo, foi criado para lembrar algo simples. Dependência excessiva cria fragilidade. Ter uma reserva de água não é paranoia, não é extremismo, não é pessimismo. É apenas reconhecer que sistemas falham. E quando falham, a preparação básica pode transformar uma crise caótica em apenas um período desconfortável. Às vezes, sobrevivência não depende de força, nem de equipamento sofisticado. Às vezes, depende apenas de quem teve a prudência de armazenar água antes de todo mundo perceber que precisava. Em tempos normais, 1 litro de água custa algumas moedas, mas quando os sistemas falham, algo curioso acontece. O ouro continua sendo valioso, só que você não pode bebê-lo. E é nesse momento que percebemos qual dos dois realmente sustenta a vida. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou, inscreva-se para não perder os próximos vídeos.